Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor concede a mim e concede a quem me ouve. Pai, ser com a pessoa, ser com cada um de nós aqui presente nesse momento, ouvindo essa oração. Que o Senhor nos faça ver aquilo que o Senhor pretende para nós. Muitos acabam se sentindo desamparados porque não sabem aonde vão, não sabem onde caminham, não conseguem ouvir a sua voz. Pai, eu quero agora, nesse momento, que o Senhor nos faça ouvir a sua voz por intermédio da palavra de Deus, que é o livro de Isaías, que nós iremos dar continuidade. Que essa leitura chegue a mais pessoas com a ajuda do compartilhamento de quem me ouve e do like de quem me ouve. Querido Deus, querido Pai, eu orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim vamos ler agora o Isaías capítulo 43, da continuidade, que diz: Só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Seba, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra. E porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entregue, e ao Sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que estão chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Traga ao povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas, que apresentem suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Libertação do jugo da Babilônia. Isaías capítulo 43, verso 14 em diante. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de Deus, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos.
para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. A misericórdia do Senhor. Isaías capítulo 43, verso 22 em diante. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com os seus sacrifícios, não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Você não me comprou carne aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios. Mas você me deu trabalho com os seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Lembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou, e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso, profanarei os líderes do santuário, e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. O Senhor é o único Deus. Isaías capítulo 44, verso 1 em diante. Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como o salgueiro junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha diante de mim, que se anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês? Muito tempo atrás, vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Contra a idolatria, Isaías capítulo 44, verso 9 em diante. Todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada valem, nem entendem para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem. Sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas. Vai moldando um ídolo com o martelo e forja com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças. Não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e, com o lápis, esboça uma imagem. Alisa-a com plaina, marca com o compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano para ser colocada num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz:
Já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto ele faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão guardados para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado iludiu, de maneira que não pôde livrar a sua alma, nem dizer: não é uma mentira isso que tenho em minha mão? A promessa do livramento. Isaías capítulo 44, verso 21 em diante. Lembre-se destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é meu servo. Eu o formei, você é meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de você. Desfaço as suas transgressões como a névoa, e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Alegrem-se, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultem, ó profundezas da terra. Cantem de alegria, vocês, montes, vocês, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho esprarei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém: ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá: elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo à profundeza do mar: seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Ciro, o libertador de Israel. Isaías capítulo 45, verso 1 em diante. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despadecerei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam de justiça. Que a terra se abra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. O Senhor é o Criador. Isaías capítulo 45, verso 9 em diante. Ai daquele que discute com seu Criador, sendo um simples caco, entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este seu vaso não tem alça? Ai daquele que diz ao seu pai: por que você gerou? E à sua mãe: por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos?
Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro, e endireitarei todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor do Exército. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles o seguirão, presos concorrentes, se prostrarão diante de você e lhe farão as suas súplicas, dizendo: certamente Deus está com você, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos que fabricam ídolos. Juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. O Senhor e os ídolos. Isaías capítulo 45, verso 20 em diante. Reúnam-se e venham, aproximem-se, todos juntos. Vocês que escaparam das nações não sabem nada. Os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador, não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. A queda dos ídolos da Babilônia. Isaías capítulo 46, verso 1 em diante. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são caseira para os animais. Já cansados, esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmo vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei, eu os fiz e eu os levarei. Eu os carreguei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam ourives para que faça um Deus, e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e não livra ninguém da sua tribulação. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim.
Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente. De uma terra longínqua vem um homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Escutem, vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. A queda da Babilônia. Isaías capítulo 47, verso 1 em diante. Desça e sente-se no pó, ó Virgem, filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Pegue as pedras do moinho e faça farinha. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Fique sentado em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos caldeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava irado contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos. Mas você não usou de misericórdia com ela, e até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Você disse, eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou estas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim. Agora, pois, escute isto. Você que ama os prazeres, que habita segura e que diz a si mesmo, eu sou a única e não há outra além de mim. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre você, no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre você, apesar da multidão das suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos, porque você confiou na sua maldade e dizia, não há quem me veja, a sua sabedoria e o seu conhecimento. Isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Por isso, virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade da qual não poderá se livrar por expiação, porque sobre você virá de repente uma desolação, como você não imaginava. Continue, pois, com os seus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias, em que você tem se fatigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos. Que se levantem agora os que dissecam os céus e fictam os astros. Os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você. Que eles a ajudem. Eis que serão como palha, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquecerem, nem fogo para que diante deles se assentem. Isso é o que lhe farão aqueles com quem você se fatigou, aqueles com quem negociou desde a sua mocidade. Eles se dispersarão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Não haverá ninguém para salvá-la. A infidelidade de Israel é repreendida. Isaías capítulo 48, verso 1 em diante. Assim diz a palavra. Escutem isto, casa de Jacó. Vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá. Vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas. A minha boca as pronunciou e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que você era obstinado
que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo, eu lhe anunciei essas coisas e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você já ouviu, agora olhe bem para tudo isto. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo. E antes deste dia você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga: sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não é nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei em relação a você, para que eu não venha exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim, é que eu faço isto. Pois como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. O Senhor chama Israel. Isaías capítulo 48, verso 12 em diante. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam-se todos vocês e escutem quem dentre eles anunciou estas coisas. Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei, eu o trouxe e farei próspero. O seu caminho, aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o princípio, não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus enviou a mim o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia e os seus descendentes como os grãos de areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus. Anunciem isto com voz de júbilo. Proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede. Quando ele os levava pelos desertos, fez brotar para eles água da rocha. Fendeu a pedra e a água jorrou. Mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Isaías capítulo 49, verso 1 em diante. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe. Prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele. Porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta ao remanescente de Israel. Farei também
com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão. Os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. A restauração de Israel. Isaías capítulo 49, verso 8 em diante. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos: saiam da prisão, e aos que estão em trevas: venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede. O calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente. Outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exultem, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que destruíram e devastaram se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite, e dele se cingirá como noiva. Pois, quanto aos seus lugares desertos devastados e a sua terra destruída, agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores, e os que a devoravam, estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim: quem me gerou estes filhos? Pois eu era uma mulher sem filhos e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou estes filhos para mim? Fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que acenarei para as nações, e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei os seus filhos. Farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Isaías. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por tudo, por Senhor nos conduzir e estar conosco nessa leitura. Ouvirmos a sua palavra segundo a Bíblia, aquilo que o Senhor prediz aos seus profetas, ao seu profeta Isaías. Pai, graças te dou porque a Bíblia chegou até nós e hoje nós podemos ler ela. Podemos nos aproximar de ti segundo a sua palavra.
Pai, que essa oração chegue a mais gente com a ajuda de quem me ouve agora, seguindo o canal, compartilhando e fazendo chegar a mais gente, para que possam dormir ouvindo a sua palavra e não só, para que possam também se aproximar mais de você. Obrigado, Pai. Orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.